Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre Inter Miami e Palmeiras, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Mas antes, peço que deixem sua curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal. Peço também que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. O jogo vai ser no Hard Rock Stadium em Miami, vai passar às 22 horas na Globo, Sport TV e Cazé TV. O árbitro da partida é o Simon Marciniak, assistentes Thomas Litzviks lá e Adam Kupski. VAR, Tomasz Wojciechowski, todos são da Polônia, então obviamente a forma de falar, a pronúncia do nome deles vai estar toda errada, mas acontece, ninguém é de ferro. Vai ser a primeira vez que qualquer um deles vai estar em algum jogo nosso. O Inter Miami tem o técnico Javier Mascherano, que é um velho conhecido nosso. Eles estão a 5 jogos sem perder, foram 3 vitórias e 2 empates. É um time que marca muitos gols, mas também sofre muitos. Nesses 5 jogos eles marcaram 14 gols e sofreram 7. Nos últimos 10 jogos, por exemplo, foram 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 23 gols marcados e 21 sofridos. Ou seja, antes do Mundial, eles estavam numa fase absurdamente ruim, assim, eles estavam tomando goleada, estavam com... ganhava um, perdia outro. Nesse Mundial, realmente, que eles conseguiram fazer bons jogos, tomar poucos gols, mas não é o que eles fazem normalmente. É um time que toma várias goleadas, consegue ganhar os jogos mais pelo poderio ofensivo, pela qualidade do Messi e do Suárez, porque a defesa é uma peneira. Inclusive, nesses últimos 10 jogos, eles foram eliminados da Champions ali, da CONCACAF, então é um time realmente que toma muitos gols, então o Palmeiras, se tiver com o pé bem calibrado aí, pode ter certeza que com a quantidade de chances que a gente cria, pode ter certeza que é um jogo que não acaba 0-0. No entanto, apesar deles terem sido apontados como a zebra do grupo, né, eles chegam para esse jogo com uma posição muito confortável. O empate garante a classificação em segundo. Caso de derrota, com uma vitória do Porto sobre a Al-Ahly, independente do placar, não ameaça em nada a classificação deles, porque eles tiveram a vitória no confronto direto. Apenas uma vitória do Al-Ahly combinada com a vitória do Palmeiras tira a vaga deles, então assim, eles estão realmente numa posição confortável. E eles, jogo passado, perderam o zagueiro lateral, que é o Ian Frey, e eles têm outros 4 titulares que estão pendurados com cartão amarelo, então assim, é possível que eles tenham algumas mudanças. O Busquets e o Redondo já foram poupados do jogo contra o Porto, então hoje assim, eles estão entre os possíveis escalados de hoje. Porém, eu acredito que se eles forem escalados, eles vão jogar com o freio de mão puxado, porque com essa possibilidade do empate classificar os dois, eles não vão se colocar numa situação aí de risco pensando nas oitavas, né? Não vão se colocar em risco para uma possível suspensão. Então, assim, além do Busquets e do Redondo, eles também têm pendurados o Avilés e o Luis Soares. Então, não... imagina eles se classificando e perdendo o Redondo, Busquets, Avilés e Luis Soares para as oitavas. Acaba com... meu time, só falta perder o Messi. Então, assim... eu acredito que vai ser um time mesclado, sim. Caso não seja, vem num 4-4-2, com uma escalação que seria Ustari, Weigand, Falcão, Avilés e Jordi Alba. Jordi Alba que voltou na rodada passada, então pode ser que ele jogue hoje. Busquets, Cremache, Segovia e Messi, além de Luis Soares. Já o Palmeiras chega para esse confronto na liderança do grupo. Ele precisa apenas de um empate para passar em primeiro lugar para a próxima fase. A gente está confiando naquele bom jogo contra o Porto e no segundo tempo contra o Al-Ahly, então dá para acreditar num bom resultado. O Abel vai ser obrigado a promover uma mudança, já que a gente sofreu a baixa do Aníbal, com edema na coxa. E também a gente tem 6 pendurados, além do próprio Abel. Então, a gente pode ampliar o número de mudanças da equipe principal no jogo de hoje. Então, não sabemos. Outro fato é que o Palmeiras, junto com o Manchester City, é o único time que não sofreu gols na competição ainda. Então, esperamos ampliar para mais um jogo sem sofrer gols. Então, como eu falei, o desfalque é o Aníbal Moreno. Os pendurados são Gustavo Gomes, Giai, Richard Rios, Piquerez, Veiga, Felipe Anderson e Abel. A escalação provável é Everton, Giai ou Rocha, Gustavo Gomes ou Bruno Fux, Murilo e Piquerez ou Vanderlan, M. Martins, Richard Rios ou Evangelista e Estevão, Maurício, Facundo Torres e Vitor Roque ou Flaco Lopes. Todos esses citados que são do time principal podem ser poupados hoje, então assim, eu não acredito que o Abel ele vai conversar muito com os jogadores caso ele opte por jogar com o principal mesmo. Mas eu não sei se ele vai arriscar passar para a próxima fase e não contar com o zagueiro titular, que é o capitão, não contar com alguns dos principais jogadores. Hoje vai ser a primeira vez que Palmeiras e Inter Miami se enfrentam. Os únicos clubes americanos que a gente já enfrentou foram o New England Revolution, que foi um amistoso disputado em Boston em 97, foi valendo a Taça da Amizade, uma vitória palmeirense por 1-0 gol do Euler,
e o New York City, que foi no jogo realizado em Orlando, que rendeu a conquista da Florida Cup em 2020, que foi uma vitória por 2-1 com gols do Lucas Lima e William. Algumas curiosidades estatísticas: Miami será a 7ª cidade onde o Palmeiras entrará em campo em jogos de campeonato mundial. As 6 anteriores foram São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, Doha no Catar, Abu Dhabi no Emirados Árabes e Nova Jersey nos Estados Unidos também. Em toda a história, a gente atuou apenas uma vez em Miami, foi pela Copa Reebok em 1997. A gente empatou por 2-2 com o Júnior Barranquilla. Foram gols de Euler e Alex. O jogo foi no extinto Orange Bowl Stadium. O Palmeiras perdeu apenas um dos últimos 21 jogos como visitante. Além disso, ainda foram 17 vitórias e 3 empates. E apenas 8 dos últimos 52, somando ainda 29 vitórias e 15 empates. Antes da derrota no duelo mais recente, diante do Cruzeiro no Brasileirão, a gente emendou 9 triunfos consecutivos fora de casa, que foi o melhor desempenho do clube desde 1996. O Palmeiras é a equipe brasileira que tem o melhor aproveitamento de pontos como visitante nessa temporada, 83,33%, sendo 14 vitórias, 3 empates e 1 derrota em 18 jogos, contra 74,51% do Flamengo, que é o segundo colocado. Temos também o melhor ataque, que é uma média de 1,94 gols por jogo, contra 1,71 do Flamengo. E além disso, a gente fez gols em 17 dos 18 jogos que disputamos fora de casa. A gente lidera esse quesito com 94,44% contra 88,24% do Flamengo, que é o segundo colocado nisso também. Nós vencemos 16 dos últimos 20 jogos que disputamos, independente de mando, somando Comebol Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A gente perdeu apenas 3 vezes e empatou uma. O Palmeiras de 2025, inclusive, ostenta a 3ª melhor defesa da história do clube, é uma média de apenas 0,62 gols sofrido por jogo, ao lado de 1973, e atrás apenas de 1989, que tem 0,60, e de 1972, que tem 0,54. Abel Ferreira está a um jogo de alcançar Ventura Cambon no topo da lista de treinadores com mais partidas de campeonato mundial no Palmeiras. Ele soma 6, uma a menos que o técnico campeão em 51, que tem 7. Gomes está a um jogo de completar 350 partidas pelo Palmeiras. É o 5º palmeirense que mais atuou nesse século, está atrás apenas de Rafael Veiga, que tem 353, Marcos com 392, Everton com 430 e Dudu com 462. Ele também está a uma vitória de alcançar a 5ª posição entre os zagueiros com mais vitórias pelo Palmeiras, soma 205, uma a menos que Bianco com 206. E um gol de superar Kleber Gladiador e se isolar em 9º entre os maiores artilheiros do clube nesse século. Ele tem 39 ao lado do ex-atacante. Murilo está a um gol de alcançar a 5ª posição entre os maiores zagueiros artilheiros da história do Palmeiras. Ele soma 20 ao lado de Bianco e logo atrás de Kleber com 21. Marcos Rocha está a uma assistência de alcançar a 6ª posição em passes para gol do Palmeiras nesse século. Ele soma 40 ao lado de Assunção e uma atrás de Correa, que tem 41. Piquerez está a um jogo de alcançar a 94ª posição do ranking de atletas com mais partidas pelo Palmeiras, ele tem 192, uma a menos que Maurício Ramos e Pio, que tem 193, e M. Martins está a uma vitória de se isolar na 8ª posição do ranking de uruguaios com mais vitórias pelo Palmeiras, ele soma 18 ao lado de Eguren. Rafael Veiga está a um gol de alcançar Liminha no topo da lista de artilheiros palmeirenses do Campeonato Mundial, ele soma 2 gols ao lado de Aquiles, Richard e Rodrigues Tatu, e uma atrás do ex-centroavante, campeão de 51, que tem 3. Também há uma bola na rede de se igualar a Limi e Ministrinho na 15ª posição do ranking de maiores artilheiros da história do Palmeiras. Ele soma 105 contra 106 do ex-jogadores. Facundo Torres está a um jogo de alcançar a 7ª posição no ranking de uruguaios com mais partidas pelo Palmeiras, soma 31, uma a menos que Maidana e Dario Pereira com 32. O único estrangeiro com gol pelo Palmeiras em campeonatos mundiais, Flaco está a um gol de alcançar a 6ª posição entre os maiores artilheiros do Palmeiras nesse século. Soma 43, uma atrás de Scarpa, que tem 44, e a 66ª no geral da história. Ele divide o 68º lugar com Paulinho de Almeida e Ministrinho, um atrás de Gustavo Scarpa e Edu Manga, ambos com 44. Está também a uma partida de alcançar o 6º lugar entre os estrangeiros com mais jogos pelo Palmeiras, ele soma 146, uma a menos que o uruguaio Diogo, que tem 147. E há uma vitória de alcançar o topo da lista de argentinos com mais triunfos, eles são 82, um a menos que Echevarrieta com 83, sendo o 7º entre os estrangeiros no geral. Agora algumas notícias: o Sub-20 do Palmeiras derrotou o Rio Claro por 4-1 nesse sábado, dia 21, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. O jogo foi pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da categoria. Os gols foram marcados por João Paulo, Romildo, Cauã Lira e Agner. O Palmeiras está na 2ª posição do grupo 2 com 19 pontos. Já disputamos 8 partidas nesse torneio, foram 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, somando 30 gols marcados e 8 sofridos. O artilheiro da equipe é Agner com 6 tentos. Na próxima rodada, no sábado que vem, dia 28, às 3 horas, o Palmeiras enfrenta o Botafogo. O jogo vai ser no estádio José Vesce, em Cravinhos. Paralelamente ao Paulista, o time Sub-20 também disputa o Campeonato Brasileiro da categoria. A gente venceu o Atlético Mineiro por 3-0 e agora encaramos o América Mineiro na quarta-feira, dia 25, às 4 horas, em Barueri.
Teve também futebol feminino, o Sub-20 goleou o Recanto da Criança na tarde desta sexta-feira, dia 20, foi 11-0 pela segunda rodada do Brasileirão Feminino Sub-20. Os gols da partida que foi realizada na Arena Barueri foram marcados por Vitorinha 3 vezes, Clarinha, Morgado também 3 vezes, Bruninha, Fabi, Bia Queiroz e Evelyn. E com esse resultado a gente chegou a 6 pontos em 2 jogos, somamos 16 gols e nenhum sofrido. A próxima rodada a gente folga e volta a campo no dia 2 de julho às 3 horas contra o Fortaleza, no CT Ribamar Bezerra, na casa delas lá em Maracanaú, no Ceará. Para citar o outro jogo, a gente jogou no dia 11/6 contra o Ceará e vencemos por 6-0. O jogo foi na cidade de Vozão, fizemos gols com Stephanie 2 vezes, Clarinha, Raíssa, Jenny e Melo. Já pela equipe principal do feminino, a gente empatou com o Red Bull Bragantino na manhã do domingo, dia 22. O placar foi 2-2. O jogo foi válido pela quarta rodada do Paulista Feminino no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Os gols foram marcados por Tainá Maranhão e Brena Carolina. Elas estão invictas no estadual, elas somam 3 vitórias e um empate, além de 7 gols marcados e 4 sofridos. Com o placar, a equipe ocupa a primeira posição com 10 pontos. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários seus palpites, como escalariam o time, expectativas para o jogo. E mais uma vez, peço que deixem sua curtida, que isso ajuda muito. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!